Feche os teus olhos e peça que o Senhor fale com você. Diga ao Espírito Santo, fale comigo. Eu quero, eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Que não seja o homem, mas o Senhor a falar comigo. Que seja rema, que o poder da tua palavra invada a minha vida e transforme a minha realidade. Se você crê nessa oração, diga amém. E dê um forte aplauso a Jesus. Mais forte, aleluia. Glória a Deus. Abra comigo aí, querido, a sua Bíblia. No livro, segundo o profeta escreveu, Ageu. Eu quero ler com você alguns versículos deste livro, deste homem de Deus que trará uma palavra, trará uma mensagem, na verdade, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele vivenciou, por aquilo que ele sensível foi ao Senhor, aos nossos corações. Para você que não sabe, o nosso apóstolo e nossa apóstola estão em São Fidélis, estão ministrando numa igreja que hoje faz 104 anos, Igreja Batista em São Fidélis, e esta é a razão deles não estarem aqui conosco nesta noite, e por isso o pastor substituto está aqui para tentar transmitir o recado de Deus ao seu coração. Quem estava aqui domingo passado, levante a mão. Amém? Se você aguentou a mensagem de domingo passado, a de hoje você vai aguentar também. Se o seu coração estava fértil para receber a palavra do domingo passado, quero crer que ele também está nesta noite. Diga para o seu irmão, Deus continua falando com seus filhos. Ageu, no capítulo 1, pode colocar na tela aí. Eu queria ler com você alguns versículos deste livro, que é um pequeno livro, apenas tem 2 capítulos, né? Mas de uma profundidade muito grande, de uma mensagem muito grande, de um convite à exortação muito forte. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem no celular, acompanhe nas telas aí, diz assim a palavra. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, que era governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, então dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes as vossas casas forradas, ou seja, acabadas, terminadas, enquanto esta casa, ou seja, a casa de Deus, fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei. Eu quem? O Senhor. Dissipei com um sopro. E por que fiz isso, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara.
E temeu o povo diante do Senhor. Verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Verso 15, para a gente encerrar. Ao 24º dia do mês, no 2º ano do rei Dario. Se você parar para ler aí o tempo, em 2 semanas Deus fez tudo isso. Olha para cá, querido, eu quero só trazer você a um entendimento em que contexto Ageu fala isso. O contexto histórico dessa passagem, dessa mensagem de Ageu, o povo tinha acabado de sair, eles estavam naquele período chamado pós-exílio, ok? Saíram do Egito, haviam chegado até a sua terra prometida. Então estavam ali, segundo o decreto de Dario, em 538 a.C., segundo esse decreto, eles estavam agora liberados para retornarem à sua pátria. Então os israelitas, os judeus, eles começaram a reconstruir o templo. Começaram a obra de, poxa, vamos lá, já chegamos à nossa terra e precisamos de quê agora? De um local, de uma casa. No Velho Testamento, o templo significava o local da presença de Deus, ou seja, templo significava o lugar onde Deus falava, onde Deus trazia o que Ele queria, onde Deus falava o que Ele gostava, o que Ele não gostava, onde Deus trazia, através do templo, então, essa mensagem ao seu povo, através do sumo sacerdote. Então, imagine um povo sem igreja. Você já se imaginou sem igreja? Alguns sim, né? Tanto que nem vem mais à igreja. Mas você não, você está aqui, então você não se imagina um homem, uma mulher sem igreja. Mas eles estavam sem igreja, olha, há muito tempo. Sem local para se reunirem há muito tempo. E aquilo fazia falta para eles. E Deus, sabendo disso, dá o comando. Então vamos lá, vamos reconstruir o templo. Pega madeira, pega cola, pega prego, pega tudo. E vamos reconstruir o templo. Eles começaram, então, essa missão de reconstruir o templo. O que havia no coração deles? Agora nós voltaremos a celebrar, a nos alegrar, a festejar, a trazer ofertas, a fazer orações, a entregar nossos sacrifícios, porque agora nós teremos de volta um templo. Como todos nós fazemos planos para a nossa vida. Templo, hoje, depois da nova aliança, o que é o templo hoje? Quem é o templo? Quem é a morada de Deus? Somos nós. Bata no seu peito e fala assim: eu sou morada do Altíssimo. Mas naquela época ainda não havia sido formalizado isso. O véu não tinha se rasgado de alto a baixo e Jesus não tinha ainda nem vindo ao mundo. Então eles precisavam reconstruir o templo. Naquela ocasião, começaram a ver o quê? Problemas internos, alguns problemas externos. Combinado com o desânimo do próprio povo, eles fizeram com que o projeto fosse abandonado. Parou. Por cerca de 17 a 18 anos, eles pararam a obra. Você já viu como que é feio você passar numa igreja, quando você tem 12 anos, e depois com 30, a obra está do mesmo jeito? É ruim, né? É muito chato, né? A gente costuma até rotular, isso aqui é a obra da denominação tal, a obra que nunca acaba. Porque é ruim você começar algo na sua casa, meu irmão. Você, homem, que começou aquela reforma do banheiro e parou. Começou a pintar a casa e parou na metade da parede. E não concluiu, é muito ruim. É ou não é? As mulheres que o digam, né? Não, pastor, lá em casa meu marido, quando fala que vai fazer, no máximo 6 meses ele faz. A pia está entornando ali embaixo, o sifão embaixo da pia está pingando. Já tem 8 vasilhas de sorvete ali embaixo para segurar aquela água. Ah, não é só lá em casa não, é na sua também, né? É muito ruim quando a gente para um projeto de reconstrução, não é verdade? É muito ruim. Você que está para casar, você que já casou, você que está planejando isso e começa aquele projeto, vamos construir nossa casa? Vamos. Hoje você é um nicho da população bem escasso, né? Porque hoje está difícil construir, está difícil comprar, está difícil tudo. Mas, independente disso, você quando começa, meu irmão, você não quer parar. Cara, eu vou construir minha casa e vai até bater laje. Da laje ali, você não bate. Você vai morar ali? Você não vai. Você vai habitar ali? Não tem como. Você vai ter que comprar um guarda-chuva para cada membro da sua família e não ter nada dentro de casa. Assim era, na verdade, com aquele povo.
Eles começaram, mas acabaram. E voltando a essa contextualização, a palavra-chave nesse livro de Ageu fala sobre reconstrução, fala sobre recomeços. Essa é a palavra mais chave. Existe um detalhe interessante. Ageu, ele fala nos 2 capítulos, apenas nos 2 capítulos você vai ler, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10 e capítulo 2, versículo 20, ele vai falar a mesma frase: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E é justamente essas palavras, as 4 vezes, as 4 profecias que Ageu libera sobre aquele povo, era para trazê-los a algo muito importante na vida do crente, chamado arrependimento. Todas as vezes que Ageu trouxe uma profecia, foi para trazer ao povo o entendimento de que eles precisavam de quê? Arrepender. Mas se arrepender de quê, pastor? Ora, de terem abandonado o projeto de Deus, de terem abandonado a obra de Deus, de terem abandonado o chamado de Deus, de terem abandonado o ide de Deus. Por isso, Ageu, em menos de 3 capítulos, só 2 capítulos, ele fala 4 vezes sobre isso. Ele diz: vocês precisam se arrepender. E se você ler o texto, você vai ler em casa depois, do capítulo 2 eu vou ler alguns versículos com você. Você vai ver que havia um total descaso com o povo que foi liberto do Egito, sobrevivente de toda aquela jornada no deserto, conquistaram a promessa da terra prometida, e agora Deus, olha, eu estou cumprindo a minha parte no acordo com vocês, de lá até aqui. Vamos lá, agora vamos reconstruir a casa. Vamos, Senhor, estou junto. Bate no peito, estamos juntos. Conta comigo, Deus. Conta comigo, líder. Conta comigo, pastor. Conta comigo, líder do louvor, dança, teatro, projeção. Conta comigo, líder da intercessão. Conta comigo, líder lá de fora, lá oh meu Deus, da recepção. Não é lá de fora não, tá? Tem um ministério que é da recepção. Conta comigo, eu vou com você, eu vou junto, eu vou até o final, na rede, na célula, nos cultos, nos eventos, na vigília. Conta comigo. Eu e você já falamos isso 1000 vezes. E a nossa palavra já não convence mais ninguém, se as nossas ações forem contrárias a elas. Ninguém mais é convencido pelo seu discurso e o meu, bonito, de palavras difíceis, um discurso eloquente, se você apenas faz algo e não apenas fala algo e não faz. Entende isso? Quem fazia muito isso na época bíblica, nos tempos bíblicos, dos fariseus? Gente, vocês precisam orar, vocês precisam ser santos, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. Ó, isso aí é pecado, ó, falar mal do irmão, Deus abomina. Ó, isso aí é, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Ó, vai para o inferno quem faz isso. Vai, pior que vai. Então Deus traz essa realidade, essa dura realidade para eles. E a gente viu no texto, inclusive, que Deus fez secar, Deus fez dar ruim os negócios, plantações. Até o orvalho, meu irmão, parou de descer. Porque Deus não queria que eles fizessem apenas os projetos deles. Entende isso? Entende que Deus não estava contrário a eles realizarem desejos pessoais, sonhos pessoais, porque nós não somos zumbis. Você é zumbi? Você é um morto-vivo? Não. Você é um vivo, que morreu para si mesmo, mas você tem escolhas, você tem sonhos, você tem projetos. Pastor, eu estou velho. Não, mas não tem desculpa porque você está velho, não tem que ter sonho. Pastor, eu estou meio... A estrada é muito longa de mim para trás, eu acho que não tem mais nada para frente. Então vai para a sepultura, porque lá se acabam os sonhos, lá se acabam as promessas de Deus, lá se acabam os chamados de Deus. Mas enquanto não há morte, há muito a que se viver, há muito aquilo a se conquistar, há muito aquilo a se desbravejar, porque Deus usa todos nós de acordo com a sua vontade, queridos. Você crê nisso? Amém. Se alguém puder trazer aquela canequinha abençoada aqui com... Pô, bênção de Deus, é uma unidade. Pastor, se puder trazer suco de laranja, vai ser melhor. Vitamina C, irmão. Brincadeira, pode ser aguinha gelada, já resolve. Deixa eu voltar aqui, que agora desconcentrei. Sim. Talvez você se assemelhe um pouco com essa galera aí, desse tempo bíblico, né, de Ageu. Interessante que o ministério de Ageu, o profeta, começa nessa época, nesse momento ali, em que o povo
Estava nem aí para o templo de Deus, para a casa de Deus. Entenda que quando eu falo templo, querido, contextualizando e trazendo para a nossa realidade hoje, eu não estou falando de igreja, 4 paredes, eu não estou falando disso. Quando eu falo de templo aqui e digo que eles abandonaram o templo, é que a mentalidade, o coração e a mente deles estavam totalmente desconectados do Deus libertador deles, do Deus cumpridor das promessas deles. E o tempo, às vezes, tem esse poder, queridos, maldito, de nos fazer esquecer daquilo que Deus fez. Quando você esquece daquilo que Deus fez, quando você esquece de onde Ele te tirou, talvez isso comprometa um pouco o seu futuro. O que você está querendo dizer, pastor? Que eu tenho que o tempo todo olhar o meu passado e relembrar o que eu fiz, o que eu fazia? Obrigado, meu amor. Não, de maneira nenhuma. Eu não estou falando para você lembrar do seu passado, voltar lá atrás. Eu só quero que você lembre que de lá Deus te tirou. De lá Deus te transformou. De lá Deus te restaurou, querido, para que você esteja hoje aqui. É por isso que nós não temos que olhar para o passado, porque ele não define a gente, ele não define o que vai ser do futuro, não. A nossa vida ela é marcada com o antes e o depois de Cristo. Assim como a história, né? Antes e o depois. O AC e o DC, nossa vida também. Como você era antes de Cristo, Jefinho? Pô, nem precisa falar. Como que você era antes de Cristo, Kleber Potência? Aí não fala, irmão, vai. Como que eu era antes de Cristo? Não dá para nem colocar aqui, queridos, porque antes de Cristo é uma coisa, mas depois que Cristo entra, é outra. É uma nova criatura, todas as coisas se passaram, e novidade de vida Deus tem para mim e para você. Pastor, mas eu não tenho mais desejo nenhum de fazer nada para Deus. E agora? Eu não tenho vontade de nada. Eu entro por essas portas, eu vou até uma célula. Quando dá tempo, quando não dá, eu fico em casa. Quando dá, eu vou na rede. Quando dá, eu vou alguma coisa. Mas eu não tenho vontade de nada. Como que responde isso, irmão? Pergunta para o seu irmão aí. Como que responde isso? Você sabia que o povo tinha deixado a terra de escravidão, né? Egito foi terra de escravidão, foi lugar de escravidão, lugar de prisões. Eles tinham deixado a geografia de prisão, mas a prisão ainda permanecia neles. Eles não entenderam, não haviam entendido por completo o que Deus queria para a vida deles. Assim como você nessa noite. Ei, olhe para mim. Talvez você esteja vivendo no mesmo lugar o tempo todo, rodeado de coisas, rodeado de frustrações, de decepções, de amargura, de ressentimentos. Você ressente a mesma coisa o tempo todo. Talvez você está assim há tempos vivendo assim, porque você não se permitiu que o Deus Criador fizesse algo na sua vida. Você não se permitiu que o Deus Salvador entrasse no seu interior e transformasse você. Pastor, eu tento. Pastor, eu faço. Pastor, eu vou. Pastor, eu... Meu irmão, a gente pode ter 1000 argumentos, mas contra a palavra, eu não posso, nem você, nem eu, nem você, conseguimos argumentar. Eles tinham saído da terra de escravidão, mas a escravidão ainda estava neles. Eles ainda viviam escravos de seus medos. Eles ainda viviam escravos das suas desesperanças. Eles ainda viviam escravos da falta de amor. Crente que não ama é escravo da falta de amor. Crente que não demonstra cuidado, zelo pela casa, pela obra de Deus, é porque está com essa deficiência na sua alma. Crente que só sabe olhar para aquilo que é ruim e defeituoso dentro de uma comunidade como essa. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui é um ajuntamento de pessoas, semanalmente, que a gente faz aqui nessa igreja, aqui nesse local de culto. O apóstolo fala muito isso, né? Não se ater à igreja como sendo o que você toca. Nós, às vezes, queridos, permitimos, escute isso, nós, às vezes, permitimos que muito do mundo entre na igreja e pouco da igreja saia para o mundo. Concorda comigo? Muito do mundo, às vezes, entra na igreja. Em mim, em você. Muitas vezes nós somos bombardeados.
Pelo amor de Deus, meu irmão, se você for ver o filme da Barbie, não vá de rosa, não. É normal agora, queridos, isso. Eu não estou dizendo que você que usa rosa, você não é homem, tá? Até porque tem um irmão ali que está de camisa rosa. Eu tenho muitas camisas rosas também. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, queridos, que aos poucos a gente vai deixando de uma cultura inclusiva. Eu preciso incluir todos. Eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso, querido. Porque a minha Constituição é essa. A minha é a sua. A minha ordem, o meu manual de fé e prática é esse. Mas, pastor, o filme da Barbie é tão bonitinho. Vai ver com a sua esposa, com a sua família, com as suas filhas. Mas calma aí, né, irmão? Vai devagar. E aí eu vejo, às vezes, a igreja tomando forma de mundo. Já reparou isso? Ou só eu que reparei? Isso é uma característica nossa? Não, é uma característica muito forte de muitas igrejas de cristãos espalhados ao redor do planeta. Há muito do mundo em nós. E há pouco de nós no mundo. Essa realidade precisa começar a mudar, querido. Essa realidade precisa começar a ser transformada, a começar em mim e você. Eu preciso encher mais o mundo de Deus. Eu preciso encher mais as pessoas de Deus. Eu preciso encher mais os lugares de Deus. Porque você é a morada dele. Você é o templo dele. Ele habita em você. Por onde você for, ele vai. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar, querido. Se pelas águas você afundar, não vai te afogar. Vai afundar um pouquinho, mas você não vai morrer. Porque ele está contigo e comigo, querido. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. Eu queria que nós lêssemos rapidinho agora o capítulo 2. Coloca aí o capítulo 2 de Ageu. Ficou claro para vocês, então, esse contexto, né? Em que momento isso acontece? Em que momento eles abandonam? E Deus usa um profeta chamado Ageu para falar com eles. Olha, vai continuar algumas coisas dando errado na sua vida. Vai continuar algumas coisas faltando um encaixe na sua vida. E vou dizer para você uma coisa com muita sinceridade. As minhas orações, a de Natália e das minhas filhas, ultimamente, têm sido essa. Senhor, algumas coisas a gente tenta, mas não dá nem tempo de dar certo, já dá errado. Escute isso que eu vou te dizer. Algumas coisas nós tentamos, não dá nem tempo de dar errado, de dar certo. Sabe aquele tempinho, eu acho que não deu errado. E às vezes a gente pensa assim, caramba, não é possível que tudo tem que dar tão errado assim para mim. E eu preparando essa palavra, e a gente sabe que Deus não fala com você antes de falar com a gente, né? Ele precisa falar com a gente primeiro. E eu começo a identificar, queridos, quantos projetos Deus frustra em nossas vidas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso aí, hein? Quantos projetos Deus frustra na minha vida e na sua vida. Mas por quê, pastor? Porque o nosso coração só tem espaço para projeto humano. Nosso coração só tem lugar, às vezes, não estou falando que é o seu caso. Entenda uma coisa, você é um homem, uma mulher que vive no meio de uma sociedade que busca e visa e impregna em nós o capitalismo. Não é que impregna, né? Nós vivemos debaixo do capitalismo. Para você ter, você precisa trabalhar. Se você não trabalhar muito, você não vai ter tanto. Então, para ter muito, você precisa trabalhar muito. E o trabalhar muito significa o quê? Horas e horas fora de casa, horas e horas na rua, horas e horas longe da sua família. E aí, pastor, hoje eu não vou, tá? Porque eu estou trabalhando. Ok, querido, ganhe dinheiro, vá cuidar da sua família. Mas perceba algo, Às vezes nós começamos a nos entulhar de coisas, porque eu preciso suprir uma necessidade. Amém? Entende isso? Eu preciso suprir a necessidade, eu, chefe de família, da minha casa, das minhas filhas. Elas precisam comer. Não estou falando nem de diversão e lazer, estou falando do básico, do necessário, porque hoje nós trabalhamos muito, verdade seja dita, para termos o básico e o necessário. Para ter o sobrando, então, meu irmão, estamos na base de vender rim, pâncreas, por aí vai. Se alguém quiser aí, irmão, o meu tá bonzinho. Dá para fazer um dinheiro. Pelo menos você não trabalha, né, irmão? Dá o rim e aí só bebe bastante água, né, Camila? E aí, brincadeira, irmão, não vai vender seu rim, pelo amor de Deus.
Sair daqui com a palavra profética do profeta lá para vender meu rim, para eu arrumar dinheiro. Mas nós somos impulsionados, escute isso, impulsionados por esse sistema, tá? A ter, a pagar, a comprar, a pagar, a comprar de novo, a parcelar, a refinanciar, e aí vai, né? Juros abusivos. E nós somos assim. E a nossa cabeça vai sendo bombardeada pelas coisas que eu e você não conseguimos mais resolver. E a paz foi embora. Eu estou falando de algo, eu quero ser o máximo direto com você, o mais direto possível. E aí entram, querido, as crises que a gente tem, né? Meu Deus, como que eu vou fazer isso, e aquilo outro? E aquilo toma um espaço tão grande na tua mente, e a tua mente não está desconectada do teu coração, que é a tua alma, ok? A tua mente, ela projeta isso, a tua alma recebe, pronto, você entra numa crise de ansiedade, porque você não vai conseguir resolver. Você começa a ficar ansioso, ansiosa, e você começa a... O que eu vou fazer, para onde eu vou? E aquilo toma a gente de uma tal maneira que o reino, o templo, a casa, aí, irmãos, agora não dá para ir fazer as coisas de Deus, não tenho tempo. Eu não tenho como, eu não tenho espaço, eu não tenho como parar de fazer, eu não tenho como parar de trabalhar 12, 14, 18 horas por dia. Não dá, pastor. Ok, meu querido, trabalhe às 18 horas por dia, durma algumas, mas não esqueça do Senhor. Não esqueça que existe um Deus que está sobre você, que inclusive precisa te dar saúde para você trabalhar às 12, 16 ou 18 horas por dia. Eu estou falando aqui, querido, eu não sou contra quem trabalha 18 horas por dia, não. Senão, coitado dos médicos plantonistas que fazem 24, 36, até 48 horas direto, né? Precisam ganhar dinheiro, precisam sustentar suas famílias. Sim, todos nós precisamos. Eu não estou convidando você à malandragem nem à vagabundagem. Eu quero trazer o entendimento a você de que não importam as desculpas, nós temos que arrumar tempo para Deus. Faça 1000 coisas no seu dia, que essas 1000 coisas tenham Deus nelas. Sabe qual é o nosso grande erro? É porque eu acho que no meu trabalho eu não sou crente. Eu acho que quando eu estou planejando pagar as minhas contas, eu não tenho o Espírito Santo para me conduzir. A gente acha que quando eu estou no mercado e o cartão lá tem R$300 e o carrinho já está com 900. Também não é só lá em casa isso. Irmãos, tem dia que é mais coisa que a gente tira do que leva, né? Fim de mês, irmão. Eu sei que é assim no fim de mês. No meio e no início também. Às vezes nós tiramos Deus. Não, acontece isso, não acontece? Por isso essa dependência nossa, por isso essa carência nossa do Senhor, porque só fazemos coisas com Deus aqui. Só queremos, talvez, não estou dizendo que é o caso de todos nós, mas talvez queremos construir as nossas vontades, os nossos planos sem Ele. Ele fica assim, caramba, eu dei o trabalho, eu dei a condição, eu dei saúde, e Ele faz tudo e não me inclui. E a gente adora falar em inclusão, né? Mas com Deus é difícil incluir o Senhor, irmãos. Por isso que às vezes não é para a gente, vamos arrumar tempo para Deus, não. Faça tudo com Ele. Faça tudo com o Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a honra e glória do Senhor. Aonde você estiver, a glória do Senhor está sobre você, porque você é casa, você é a morada do Senhor, irmão. Nós somos essa morada dEle. Deus só fala com você quando você vem aqui? Irmãos, está errado. Particularmente, eu não sou muito... Desculpa, Marquinhos, mas mestre em teologia aí, mas eu... Particularmente, eu não acho que Deus tagarele comigo o dia inteiro, nem com você. Deus tem mais o que fazer. Não acredito que Deus fique o tempo todo, faz isso, faz aquilo outro. Olha, bota essa blusa, bota esse calçado, bota isso. Não come esse frango que está estragado, come aquela carne que está... Eu não acredito que Deus faça isso. Eu não acredito que Deus fale com você sem propósitos. Tudo que Deus fala é com propósito. E se você ouviu Ele falar, meu irmão, aproveite, glorifique. Pule, deite, faça alguma coisa, mas aproveite, que não é sempre que Ele fala. Não é sempre que Deus fala comigo nem com você. Ainda mais quando a gente deixa as nossas coisas em primeiro lugar e Ele lá por último. Deus deu ruim aqui. Se Deus pudesse responder de forma humana uma vez só na vida. O problema é seu.
Eu imagino, né? Calma, eu imagino. Imagina Deus respondendo de forma humana, uma vez só a gente. Ageu 2 diz assim, abra aí. Mas Deus, queridos, não quer encerrar a sua colheita, tá? Deus não quer encerrar os frutos, Deus não quer fazer a sua renda terminar. Pelo contrário, querido, Ele quer te fazer muito mais do que isso. Olha o texto. No 7º mês, então, ao 21º dia do mês, vamos ler só até o 9, se eu não me engano. Veio a palavra do Senhor, então, por intermédio de novo do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Josué, governador de Judá, sumo sacerdote, fala isso ao restante do povo e diz, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos seus olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5, segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saístes lá do Egito, lembra? O meu espírito permanece no meio de vós, não tenham medo, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Olha que promessa linda, queridos. Não, calma aí, volta lá que eu não terminei. Diz o Senhor dos exércitos, agora sim terminei. Minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está querendo dizer ao povo? Não se preocupem. Não te preocupes, em espanhol. Don't worry, em inglês. Certo, Natália? Don't worry. Não te preocupes. Não se preocupe. Eu sou dono de tudo. Da prata, do ouro, daquilo que o mundo pode dar. Me sirvam, me adorem, me coloquem em primeiro lugar, porque eu sou dono de todas as coisas. Essa é a promessa, querido. Isso não é conversa fora. Lembra que eu falei que Deus não joga conversa fora? Quando Ele abre a boca é para determinar, querido, destino, decreto, juízo. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Verso 9. A glória desta última casa, aleluia, será maior do que a da primeira. Nada que você já passou vai ser comparado àquilo que eu ainda vou fazer na tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Essa promessa não é só para aquele povo, querido, desobediente, que deixou a casa de Deus de lado, a obra de Deus de lado, e viveu a sua própria vida, mas também para mim e para você. Mas assim como eles viviam nos seus próprios erros, nos seus próprios enganos, veio a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, quando é liberada pelo profeta, ela existe um poder, ela é baseada na sua própria vontade, e a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e é a vontade de Deus, querido, fazer novas todas as coisas na minha vida e na sua vida. Eu não quero saber, para Deus não importa o passado, para Deus não importa o até ontem, para Deus não importa o quão grande pode ser a tua luta, porque Ele é maior do que todas as coisas, querido. Eu sei que você pode ter freado, puxou o freio de mão, desligou o motor do seu carro e falou assim, para mim chega, mas Deus ainda não disse chega para você. Deus ainda tem planos para você, Deus tem sonhos para você, projetos para você, realizações para você, e através de você. Nós somos essa casa, nós somos esse templo vivo da presença do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas, querido. Pastor, eu cheguei aqui em Frangalhos, eu também chego domingo após domingo, às vezes em Frangalhos, querido. É normal você viver dias bons e dias ruins. É normal você viver dias de alegria e dias de pranto. É normal você viver dias de dinheiro e dias de falta de dinheiro. É normal. Deus não te abandonou, querido. Deus não te esqueceu. Deus não te deixou de escanteio. O homem faz isso com você, mas Deus jamais. O homem pode até fazer isso com você. O ser humano pode fazer isso com você. Já fez? Tenho certeza.
Ou já até falaram para você, olha, a gente não conta com você mais não. Que pena. Que pena eles não contarem com você, porque você é o melhor de Deus nesse mundo. Você é a melhor versão de si mesmo, sabia? Não haveria outro você melhor do que você. Por isso você nasceu. Você está entendendo, meu irmão? Diga amém. Eu já estou encerrando. E sei que pregar esse tipo de mensagem, né, de falar que Deus vai mudar, vai transformar rotas, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, tudo isso é muito lindo de se ouvir, de se ler, até de falar é muito bonito. Mas existe um senso de urgência naquilo que nós cremos. Sabia disso? Como assim, pastor? Um senso de urgência naquilo que nós cremos. Nós precisamos pôr em prática aquilo que nós cremos. Nós precisamos ser igreja a todo momento, porque é o que nós cremos. Abra rapidinho a sua Bíblia. No último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. É, pastor, verdade. Quantos projetos de Deus eu deixei de lado, porque precisei me ocupar com o meu. Quantas vezes eu já falei assim, não, hoje, a partir de agora, eu dedico a minha vida ao Senhor. Quantos de nós já não falamos isso? Quantos pactos violados com Deus, queridos? Eu estou usando essa palavra porque semana passada o apóstolo abriu a porteira, então eu só estou no mesmo caminho. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Vivemos um tempo muito difícil, eu sei que vivemos. Você pode acreditar ou não, mas vivemos os últimos dias, queridos. O homem não consegue se deplorar mais do que ele já está sendo deplorado. O nível de moralidade atingiu o mais profundo abismo que uma sociedade pode alcançar. É o que nós vivemos hoje. Eu quase fui processado algumas semanas atrás, porque fui chamar um homem pelo seu nome. E ele me disse que ele não era aquele nome, ele era um outro nome, um transgênero. Se tornou homossexual, ok, escolha própria. Só que o seu documento, oficialmente, ainda era de homem. Ele se transformou para mulher. E quando eu chamei pelo nome, ele disse, se você repetir o meu nome errado, eu vou processar você. Você vai me processar porque eu estou te chamando pelo seu nome? Ele disse, sim, porque eu não sou mais homem, eu sou uma mulher. Eu falei assim, eu respeito totalmente você, mas aqui no posto, aqui na saúde pública da cidade de São Gonçalo, você é chamado disso aqui. Mas eu não me responsabilizo, tranquilo, pelo que eu falo. Não tem problema, pode deixar aí, pode deixar aí. Eu, Rodrigo Silva Rego, estou falando. CPF 106 140 97754. E eu fui falar com ele. Para falar mais assim? Ah, tá. Pensei que eu estava falando baixo. Pensei que eu estava falando muito alto, desculpa. O negócio do CPF você tira aí, porque não é bom o meu CPF ficar assim. Pode deixar, não tem problema. Por que eu estou falando isso? Que eu não quero expor ninguém, não quero falar com ninguém, dizer nada de... Mas é assim nós estamos. Assim nós vivemos. E eu falei para ele, tudo bem. Quando o seu documento tiver oficial o seu nome de mulher, eu te chamo de mulher sem problema nenhum. Eu preciso andar debaixo da lei. Mas para mim hoje você é um homem. Ele pegou, deu um tapa na mesa, pegou o documento e saiu andando. Bateu forte igual um homem. Porque era. Não precisou nem falar mais nada. Mas isso está entrando, queridos. Olha, escute o que eu vou te dizer. Agora com muita seriedade. Isso está entrando sorrateiramente. E nós não podemos fingir que não estamos enxergando isso. Eu quase cometi um crime. Você sabia disso? E aí, qual vai ser a nossa postura diante dessas coisas? Vou preso
ou nego aquilo que a Bíblia fala que ele ou ela são? Responda você, meu irmão. Eu sei o que eu vou fazer. Talvez você faça algo igual a mim, ou não, mas eu não posso abrir mão daquilo que Deus disse na sua palavra. Nunca. Ser cristão, ele nunca disse que ia ser um mar de rosas. Lembra da semana passada aqui com o apóstolo Wagner? Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se prepare, aí então me siga. Foi o que Jesus falou. O Senhor vai pagar as minhas contas? Não. O Senhor vai me dar a família de todos os meus sonhos? Não sei, procura direito. O Senhor vai me dar aquela mulher ideal, o marido mais bonito? Eu já te dei visão. Agora você procura. Porque a gente costuma botar a culpa em Deus, no varão e na varoa que a gente arruma, né? Foi Deus que mandou, Deus nada, Deus te deu visão perfeita. Então olhe bem antes de escolher. Olhe bem. Vigiai, meu irmão, vigiai, solteiros. Apocalipse 3 diz assim, do 1 ao 3 só. Ao anjo da igreja em Sardes, estou acabando de verdade. Escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Verso 2, esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Alguma semelhança com o texto de Ageu, né? Mas se você não estiver atento, escute, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá nem a hora que virei contra você. Pula lá para o verso 14. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Verso 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou fosse quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, é cego e ainda está nu. Verso 18, eu te dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Lembra que ele disse que é o dono do ouro e da prata? E você se tornará rico, aí sim você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. E o último versículo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Continua aí, por favor, até o 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, esse texto, se não faz você tremer de alto a baixo, o que nós temos que dizer ao ler um texto como esse? Sou rico, adquiri tudo. Sou um homem de sucesso. Pobre homem. Você está pobre, você está cego e você está nu. O que nós temos? Se só o que nós temos são as riquezas que esse mundo pode dar. O que você tem, o que eu tenho, querido? Entende a seriedade dessa palavra, querido? Entende a seriedade dessa mensagem que Deus colocou no nosso coração? Deus tem para nós uma glória ainda maior, mas não uma glória que é humana, mas uma glória que é celestial, uma glória que todos vão perceber. Não é uma glória que você precisa postar nas suas redes sociais,
Estou orando. Estou jejuando. A nossa espiritualidade, ela não precisa ser divulgada. A nossa espiritualidade precisa atingir outros. Precisa atingir o mundo. Ela não precisa ser compartilhada entre nós. O que eu tenho com Deus tem que ser muito secreto. Ele tem que saber, eu e ele. Nem meu líder precisa saber quantas vezes eu oro por dia. Mas o nosso Pai que nos vê em secreto, esse sim, precisa que você bata lá, ó, na porta do céu todos os dias. Deus, eu estou aqui. Me muda mais um pouquinho no dia de hoje. Deus, eu estou aqui. Faz o que o Senhor quer na minha vida. Onde está a paz na nossa vida, querido? Onde está a alegria na nossa vida? Onde está o amor? Onde está a força? Onde está a esperança? Será que isso já é uma questão, só uma perspectiva, que eu enxergo isso lá longe? Você sabe quem é a paz? Você sabe quem é a alegria? Repete comigo assim, fala assim, oi, paz. Fala de novo, fala assim, oi, paz. Fala, alô, alegria. Fala, oi, amor. Oi, força. Oi, esperança. Eu estou aqui. E Ele também está. Diga oi para isso, querido. Diga oi novamente para o amor de Deus na tua vida, para a paz que excede todo entendimento, para a esperança além do caos, para a alegria, querido, crente que não tem alegria dentro de si. Crente que não é alegre, eu estou dizendo alegria, não aquela alegria que você tem que ficar rindo, com aquele dente amarelo para todo mundo, sem vontade, não. Eu digo uma alegria que ela transcende o entendimento humano. As lutas, as provas, batalhas, dificuldades, guerras, os rumores de guerras, tudo você vai passar, mas que você passe em paz, com alegria, com amor, com esperança, com força, porque Ele está com você. Deus habita em você. Você é casa de Deus, querido. Na casa de Deus não existem poucas moradas. Na casa de Deus não existe tristeza. Não pode haver tristeza. Repita comigo, eu quero que você fale isso. Diga assim, o medo não é o meu futuro. Deus é. A doença não é a minha história. Deus é. Um coração quebrado não é a minha casa. Deus é. A morte não é o fim. Deus é. Princípio e fim. Alfa e ômega. Você precisa conhecer um pouco mais do Deus que você serve, querido. Ele está te chamando hoje, sabe para quê? Sai um pouco dessa vida normal que você vive. Sai um pouco dessa vida humana que você vive. Sai um pouco desses projetos todos que você bota na sua mesa. Você faz isso? Bota tudo na mesa da sua casa, da sua sala e escreve 1000 projetos, querido. É muito bom planejar a nossa vida. Especialistas falam isso. Investidores falam isso. É excelente. E eu não estou dizendo para você parar de planejar a sua vida. Planeje férias, planeje promoção, planeje mudar de emprego, planeje receber mais, planeje se preparar mais, planeje tudo isso, mas não exclua os planos de Deus para a tua vida. Porque essa glória, eu sei que ela vai vir de uma maneira diferente para nós. Na hora que eu colocar Deus no lugar dele, na hora que eu colocar o Espírito Santo à frente da minha vida, pastor Cash Luna, semana passada, esteve na Lagoinha e eu assisti um pouco da sua palavra, e ele falava assim, quando nós pararmos de tratar o Espírito Santo como sendo uma força, vamos conhecê-lo melhor, porque ele não é uma força, ele é alguém. Ele é uma pessoa. Aleluia. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não faz nada sem convite. Que tal você convidá-lo para governar a sua vida? Deus está tudo planejado aqui, mas eu esqueci de planejar alguma coisa para o Senhor, ou com o Senhor. Na verdade, planeja tudo com Ele, querido. Entende isso? Eu não estou mandando você parar de planejar, eu estou colocando para você que é melhor planejar com Ele dentro. Não abandone os projetos dele para realizar os seus. Torne os projetos dele e seus uma coisa só. E sabe como que eu faço isso? Quando eu tenho o quê? Intimidade com Deus, relacionamento com Ele.
Já não vai ser mais tão difícil ouvir a voz de Deus. Já não vai ser mais tão complicado. Que voz é essa? Foi Deus? Foi o diabo? Foi o ratinho? Foi o apresentador da TV? Foi quem? Foi meu líder que mandou um áudio? Quem mandou essa voz? Quem falou comigo? Você não vai ter mais tanto problema em entender e reconhecer a voz do seu Deus. Foi Ele que disse que faria isso, querido. Foi Ele que disse que faria isso com aquele povo. Eu não sei por quê. Por que Deus insiste tanto comigo e com você? Como assim, pastor? Deus insiste com a gente. Quando eu olho a Bíblia, leio de cabo a cabo, eu não vejo Deus desistindo fácil de nós. Na verdade, eu não vejo Ele desistindo de nós. Mateus 6, 21 diz que aonde estiver o nosso tesouro, completa para mim, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Sabe o que é um tesouro? É uma coisa de muito valor. Sua família é um tesouro? É. Seu trabalho é um tesouro? É. De lá que se sai o seu sustento, irmão. É Deus que me sustenta. Acorda meio-dia de segunda a segunda, vai ver se vai vir sustento. Deus usa o seu trabalho para te sustentar. Seus amigos são um tesouro? Sim. Sua igreja é um tesouro? Sua célula? Seu líder é um tesouro? Fala para ele, te amo, meu líder. Cadê os meus discípulos aí, gente? Cadê os meus? Eu sei que vocês amam. Seus apóstolos são um tesouro? Seus colegas de ministério são um tesouro? O que você faz com o tesouro? Você cuida. Você trata com carinho, com zelo, com preocupação. Aonde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar ali. Se o reino de Deus for para você um tesouro, o seu coração vai estar ali também. E não há nada que o nosso inimigo, que o nosso adversário possa fazer, que vá mudar isso no seu coração. Ele pode até tentar, e vai tentar. Enquanto ele for diabo, o diabo vai tentar. Mas ele não pode conseguir, ele não vai conseguir. Porque nos foi dado autoridade, nos foi dado poder. Em Gênesis, ele tentou ferir o nosso calcanhar, mas nós pisamos a cabeça da serpente. Talvez pode ser um jargão para alguns, mas é uma verdade bíblica. É uma promessa bíblica. Um dia, definitivamente, a serpente será esmagada. Enquanto ela não é esmagada, ela vai ficar tinhosa na sua frente. Você já se deparou? Cheguei a gaguejar. Gaguejei aqui, Marquinhos. Ficou meio sujo de você. Já se deparou com alguma cobra? De verdade? Já? Quem se deparou com alguma cobra na vida aqui um dia? Eu já também, irmãos. Você matou a cobra, irmão? Matou? Quem matou a cobra? Você matou a cobra, Eliane? Chamou o bombeiro? Chamou o pastor? Toma vergonha, né, irmão? Vai matar a cobra você. Eu também já estive diante de uma cobra, quando eu morei no An ali. Natália também esteve, Isabel também, acho que Rebeca também. Elas só sabiam fazer uma coisa, queridos, gritar. E eu do lado de fora, e eu falei, como é que eu entro e grito com vocês aí dentro? A cobra ficou na porta. E era uma filhote de jiboia, irmãos. Depois que eu fui saber que a bichinha não tinha culpa nenhuma de estar ali. Teve um incêndio, né, na mata ali, que é muito comum naquela época do ano, e ela fugiu para sobreviver. Mas ela ficou diante do homem, irmãos, que pisa a cabeça da serpente. Irmãos, eu fiquei apavorado diante daquela jiboia. Era um filhote de jiboia. Devia ter uns 80 centímetros só. Era filhote. E eu matei, tive que matar de uma maneira... Eu arranquei a cabeça da jiboia. Eu tive pena. Fala, me julga, pode me julgar, mas na hora você não estava lá para me ajudar. E o fogo vindo de um lado, a jiboia do outro.
E aquela coisa, salve minha família, eu saio correndo, salve minha família, eu saio correndo. Eu salvei a minha família e matei a jiboia. Aí o bombeiro chegou 1h30 depois e me deu uma bronca. Não pode fazer isso. Era para ter ligado para a gente. Falei, meu amigo, até vocês virem, olha aí. Ó. Ela já tinha crescido e virado adulta, né? Que eles falaram, você não pode matar animal silvestre. Falei, tá, meu amigo, desculpa, mas vocês também não apagaram o fogo, que é o dever de vocês, né? Então, o incêndio se apaga sozinho. Eu falei, mas a cobra não morreu sozinha, não. Mas por que eu estou falando isso? É uma experiência, claro, boba, né? Mas o diabo é como uma cobra na nossa frente. Ele é arisco às vezes. Ele arma botes para nós. Essa aí eu não podia ter matado, não, mas essa aí, maldita do Satanás, a gente pisa em cima dela. Mas não vá na sua força, vá nessa força aqui. Ó. Porque você pode ter 800 quilos no seu pé para pisar. Mas se for um pé sujo, não vai matar a cobra. O que destrói é o sangue e o nome do Cordeiro Jesus. Esse sim acaba com toda a cobra. Pode ser jiboia, qual é o nome daquela outra? Jararaca, serpente. Tem um monte de cobra aí, irmão. Piton, aquela grandona. Anaconda. Pode ser o tamanho que for a cobra, queridos, mas em nome de Jesus, nós vamos pisar a cabeça dela. E eu creio que você entendeu que essa palavra trouxe no teu coração essa noite. Volte a sonhar aquilo que Deus tem para você, querido. Se apaixona de novo pela obra dele, pelo reino dele, pela casa dele. Nossa igreja não é muito grande em número, em quantidade, em estrutura, mas tem muita coisa para você fazer. E se aqui não tem nada para você fazer, meu irmão, que eu duvido, faz uma coisa você então. Mas faça. Saia do seu pontozinho de conforto, segurança e viva o extraordinário de Deus. Viva coisas grandes em Deus. Pastor, viver coisas grandes em Deus, o que é isso? É você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o ID de Deus. Deus vai estar tão feliz quando você e eu fizermos isso, irmãos. E parar da gente criar tanta burocracia para fazer uma coisa dentro da obra que não é nossa, é de Deus. Vamos fazer evangelismo, vamos pregar, vamos fazer uma célula, vamos fazer... Não, mas tem que ter isso, aquilo. É rápido. É rápido. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. A palavra até começou dura, né, irmãos? Mas acabou trazendo um despertar na sua vida, eu creio nisso. Na verdade, a palavra não é dura nem mole. A palavra tem que ser pregada. Por quem quer que seja. E como disse João ali em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus disse, eu só chamo, eu só falo, eu só corrijo disciplina quem eu amo. Você que às vezes toma uma escovada de Deus, querido, antes você foi alvo do amor dele. Primeiro vem o amor, depois vem a disciplina. Na sua casa também é assim com seus filhos. Você só disciplina eles porque você os ama de uma maneira tão grande, tão forte, tão incondicional. É esse o amor de Deus por tua vida. É esse o amor do Pai para mim e para você. Por isso que Ele faz de tudo para trazer você de volta para Ele. Até aquele momento ali, Jesus não havia vindo. O ministério de Ageu começou, inclusive, muito junto com o de Zacarias. Tanto que é um livro após o outro. Não sei se tem muito a ver isso, mas provavelmente. Zacarias e Ageu começaram ao mesmo tempo. Zacarias também foi o profeta que pregou o arrependimento do povo. Pastor, a gente vai ouvir sobre arrependimento até quando? Até que ele venha. Porque o arrependimento muda tudo. A minha rota de erros, ela é interrompida quando eu me arrependo. A minha rota de pecado, ela se encerra quando eu me arrependo. Quando eu confesso
Se confessares os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, alcançareis a cura, diz o Senhor. Se nós confessarmos pecados, erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar eles, todos eles, e não haverá nenhuma injustiça contra nós. Sabe qual é o tempo que eu e você vivemos, querido, hoje? É de ver e rever as nossas prioridades. Tudo é importante na tua vida e na minha vida, tudo é importante. A sua família é importante? É. Seu esposo é importante? Super. Sua esposa nem se fala. Seus filhos, herança, flecha do Senhor. Promessas de Deus para você. Todos eles são importantes e todos eles têm um papel, têm um lugar na sua vida. A obra, as tarefas, os afazeres de uma igreja local, tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante do que Deus, entende isso? Não adianta eu fazer a obra de Deus se está longe do Deus da obra. Como disse ali a igreja de Sardes, vocês parecem vivos, mas estão mortos. Vocês aparentam uma coisa, mas são outra. Você não disse oi para a paz agora há pouco? Eu disse oi para a paz, oi para a alegria, oi para a força, oi para o amor, oi para a esperança. E eu profetizo em nome de Jesus elas sobre tua vida agora, porque todas elas têm um nome, chama-se Jesus. Jesus é paz, é amor, é força, é esperança, é alegria. Pastor, quanto tempo eu não consigo rir? Rir é terapêutico, sabia disso? Rir é terapêutico, inclusive. Pastor, você não sabe como é difícil para eu sorrir. Eu imagino. Não sei, mas imagino. O Projeto Recomeçar está aqui com muitos pacientes que não conseguem rir há meses. Eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: eu não dou um sorriso há mais de 8 anos. Recebi essa semana lá na minha sala. Eu falei: como que a senhora não ri há mais de 8 anos? Ela: não tenho vontade nenhuma de rir. A minha vida é muito sofrida, amarga. Eu falei: nem para mim a senhora vai dar um sorriso? E eu não mereço nem um sorriso da senhora? E ela riu, queridos. E chorou logo após. Sabe por quê? Ela falou assim: eu não sabia que era tão fácil sorrir. Aí eu falei para ela assim: Deus tem muito mais para fazer na sua vida, porque essa alegria é movida pela força que Ele deposita em nós. A alegria dele é a nossa força. Deus nos quer assim, queridos. Me quer, te quer assim. Que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Que as pessoas não vejam, mas percebam que algo está mudando em você, que algo está diferente em você. Deixe que digam, que falem, que comentem que existe algo diferente, extraordinário, sobrenatural na sua vida, porque não é promovida, porque não é gerida por você, é por Ele, é pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele quem faz tudo em todos nós. Você disse oi para a paz, oi para a alegria, oi para a força, oi para a esperança. Oi para a coragem. Eu profetizo sobre a sua vida algo nessa noite. Assim como Ageu foi para aquele homem, para aquele povo, um profeta. Pela misericórdia de Deus, se Ele permitir, eu quero ser um profeta sobre a tua vida. O tempo de viver sonhos só pessoais na sua vida acaba hoje, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida o extraordinário tempo vivido debaixo da unção, da presença do Espírito Santo de Deus. Você não está ouvindo aqui uma palavra de motivação, você está ouvindo aqui uma palavra da Bíblia, a palavra do próprio Deus. Foi Ele mesmo que encorajou aquele povo: vem, vamos lá, vamos refazer.
Não foi para isso que eu chamei vocês, só para cuidar das casas. Vocês estão com as casas lindas, a vida de vocês está ótima, está tudo caminhando bem, mas a minha casa, a minha obra, a minha presença em você está abandonada. Eu profetizo uma saudade da presença de Deus na tua vida. Eu profetizo uma ausência, se o Espírito Santo não está em você, uma fome por Ele, em nome de Jesus. Segunda, terça, quarta, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a sua vida inteira, que ela seja cheia de Deus, que essa sede, que essa fome seja insaciável, porque eu e você precisamos de mais, eu e você queremos mais, eu e você necessitamos mais dEle, mais do Espírito Santo, mais da presença, mais dessa glória, mas não uma glória que é de homem, que vem de homem e volta para homem, mas uma glória que vem do alto e sublime trono, que vem do Senhor. Meu querido, olhe para mim, Deus tem muito mais para você do que você tem vivido até hoje, Deus tem muito mais para mim do que eu já tenho vivido até hoje. Precisamos entrar, precisamos passar pelo portal do natural e começar a viver coisas grandes e ocultas e sobrenaturais que nós ainda não sabemos, que nós ainda não conhecemos. Eu profetizo que você é a casa favorita de Deus, a casa onde Ele ama habitar, a casa onde Ele ama morar, a casa onde Ele ama se revelar. Eu profetizo uma paixão pela presença de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é só em nome do Rodrigo, não é em nome do Marcos, do Wagner, é em nome de Jesus. Deus está despertando em você algo agora, querido. Aproveite esse momento e se conecte. Fala assim: Deus, essa casa aqui quer ser habitada pelo Senhor. Essa casa não é minha, essa casa não tem escritura, essa casa é do Senhor. Deus habita em mim, para que os meus sonhos estejam alinhados com os teus. Aleluia. Para que a tua vontade seja a mesma que a minha, e a minha seja a mesma que a tua. Deus não vai anular a sua vontade, Deus não vai anular os seus desejos. Você e Ele serão um. Se Ele habitar em você, se Ele morar nessa casa que se chama você. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, enche-nos nesta noite um pouco mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se há casas aqui vazias, eu profetizo o enchimento do Senhor. O Senhor é o dono da casa, não somos nós. O Senhor é o dono, o Senhor tem a chave da porta, pode entrar em nossa vida. Fala isso para Ele agora, querido. Fala: Deus pode entrar na minha vida, Espírito Santo pode entrar, pode habitar, vem habitar em mim, vem habitar nessa casa. Eu já fiz de tudo, eu já botei a melhor tinta, mas não está bela. Eu já botei a melhor mobília, mas ainda falta algo. Eu vou dizer para você o que falta. Falta o dono da casa, falta o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Permita que Ele te encha agora, em nome de Jesus.